E se eu te provar que os traumas, o isolamento e o colapso mental de uma banda ficaram tão gravados na nossa mente que, décadas depois, cientistas conseguiram extrair essa mesma música direto de dentro do cérebro humano? Coffee with rock na alma, o som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Coffee with Rock, Café e Rock no ar. Eu sou o Alex Fonseca e aqui a gente pega aquele café bem forte, senta e sai falando de histórias mirabolantes do mundo do rock. Toda semana uma banda diferente, um caso diferente, pode ser drama, pode ser comédia, às vezes é uma polêmica gigante. E o episódio de hoje eu separei um café puro, sem açúcar, porque a história é pesada. Hoje o assunto é Pink Floyd. E não é sobre um showzinho que deu errado, não. É sobre uma banda inteira que, se você parar para analisar, parece ter sido moldada dentro de um consultório de psicanálise. Perda, trauma, alienação, colapso mental, rejeição, reconciliação tardia. E olha só, o próprio cérebro humano literalmente devolvendo essa música de volta para o mundo décadas depois, através de um experimento científico que parece coisa de ficção científica. Por isso, o episódio de hoje se chama O que Freud diria sobre o Pink Floyd? Um adendo antes de começar. Aqui a gente não toca as músicas, mas relaxa, porque toda semana eu monto uma playlist especial para vocês curtirem depois com as faixas que a gente vai citar no episódio. Procura lá na descrição, tá na nossa playlist oficial do Coffee with Rock. Bom, café na mão? Então bora! Coffee with rock na alma, o som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção. Para entender o Pink Floyd, a gente precisa voltar para o comecinho, em Cambridge, na Inglaterra, nos anos 60. 4 amigos, Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e um cara chamado Syd Barrett, que era o líder absoluto daquela turma. Syd era o compositor principal, o vocalista, o guitarrista e o gênio criativo por trás do primeiro álbum, The Piper at the Gates of Dawn, de 1967. Só que Syd também vivia um consumo pesadíssimo de LSD, numa época em que a substância nem era ilegal ainda na Inglaterra. E isso, somado a uma predisposição que ele já carregava, começou a desencadear um quadro seríssimo de saúde mental. As apresentações ao vivo foram ficando cada vez mais erráticas. Teve show em que ele simplesmente parava no palco e não tocava mais nada. Ficava ali parado, olhando para o nada, enquanto o resto da banda tentava segurar a onda. A situação ficou tão insustentável que, em 1968, entra um novo guitarrista para cobrir os buracos que Syd deixava, David Gilmour, amigo de infância dele. Durante um tempo curtíssimo, o Pink Floyd chegou a ser um quinteto, com Syd nos bastidores compondo e Gilmour no palco. E olha que cena simbólica. Teve um dia em que a banda simplesmente foi para um show em Southampton e nem passou para buscar o Syd. Ninguém decidiu fortemente demitir ele. A saída foi acontecendo aos poucos, de um jeito quase silencioso. Depois disso, Syd tentou uma carreira solo, gravou 2 discos, mas foi perdendo cada vez mais contato com a realidade. E em 1974, se recolheu definitivamente para a casa da mãe, em Cambridge, e praticamente desapareceu da vida pública. A família chegou a pedir para a banda não procurar mais contato, porque relembrar o passado só piorava o estado dele. E aqui entra um momento arrepiante da história do rock.
Em 1975, o Pink Floyd estava gravando o álbum Wish You Were Here, que é, entre outras coisas, uma homenagem a Sid. A música Shine On You Crazy Diamond falava exatamente sobre ele. E no meio das gravações em Abbey Road, um homem enorme, careca, com sobrancelhas raspadas, aparece no estúdio. Ninguém reconheceu na hora, levou um tempo para caírem a ficha. Aquele era o Syd Barrett. Os antigos companheiros de banda ficaram em choque, porque estavam literalmente compondo uma canção sobre o colapso dele, e ali, na sua frente, estava a prova viva daquele colapso. Sid nunca mais voltou a aparecer. Se Freud estivesse sentado aqui comigo tomando esse café, ele provavelmente ia dizer que o Pink Floyd carregou para o resto da carreira uma espécie de luto não resolvido, um trauma fundador. E olha, é justamente esse trauma que vai virar o combustível criativo da banda pelas próximas décadas. Guarda esse pensamento, porque a gente volta nele lá no final do episódio. E aí, café ainda quente? Porque agora a história muda de tom. Vamos para 1977, turnê do álbum Animals. O Pink Floyd, que começou tocando em clubezinhos pequenos, agora estava enchendo estádios de futebol com 80, 100 mil pessoas. E para o Roger Waters, aquilo não parecia mais um show de rock. Parecia um evento de massa, onde a música tinha virado detalhe. O último show daquela turnê foi no Estádio Olímpico de Montreal, no Canadá. A plateia estava barulhenta, gritando pedidos de música, e um grupo de fãs mais afoitos ficou perturbando bem na frente do palco. Em determinado momento, um deles gritava pedindo para tocar uma música específica, e o Roger Waters simplesmente perde a paciência e cospe na cara do cara. Depois do show, machucado no pé e voltando do hospital, Waters teve uma conversa longa com o produtor Bob Ezrin e com um amigo psiquiatra dele, colocando para fora tudo aquilo que estava sentindo. Uma alienação profunda, a sensação de estar cada vez mais distante do público, como se estivesse um muro entre ele e as pessoas que pagavam ingresso para vê-lo. E foi dali que nasceu o conceito de um dos maiores discos da história do rock, The Wall. Reparem que interessante. Anos depois, em entrevistas, o próprio Waters disse que suas lembranças daquela noite específica são meio nebulosas. Ele nem tem certeza absoluta de todos os detalhes do episódio. Mas o sentimento, esse ele confirma sem titubear. O enjoo consigo mesmo, a insônia, a vontade de se isolar. E se a gente for querer psicanalizar mesmo, The Wall é basicamente Roger Waters colocando no palco a própria infância. O personagem central, Pink, perde o pai ainda bebê, assim como o próprio Waters perdeu o pai dele na Segunda Guerra Mundial. Cresce com sua mãe super protetora, sofre bullying na escola e vai empilhando tijolo por tijolo, um muro emocional, até se isolar completamente do mundo. Não é história de terceiros, é autobiografia disfarçada de ópera rock. E olha, The Wall não trouxe só inspiração, trouxe também uma das brigas mais feias da história da banda. Durante a produção do álbum, o clima entre Roger Waters e o tecladista Rick Wright já estava insustentável. Waters achava que Wright não estava contribuindo o suficiente para as gravações. Wright dizia que ninguém tinha avisado que o cronograma estava tão apertado. A treta escalou tanto que Waters colocou um ultimato. Ou Rick Wright sai da banda, ou ele mesmo travava o lançamento do disco inteiro. Gilmour tentou fazer o papel do pacificador, conversou com os dois lados, mas no fim, preocupado com a própria situação financeira, Wright acabou concordando em sair. E o mais impressionante, a saída de um dos membros fundadores do Pink Floyd
praticamente não teve repercussão nenhuma na imprensa da época. E o detalhe mais bizarro de tudo isso, Rick Wright continuou tocando teclado durante a turnê de The Wall, só que agora como músico contratado, assalariado, ganhando cachê fixo, enquanto os outros dividiam os lucros da turnê. Ironicamente, dizem que ele acabou sendo o único da banda que realmente lucrou com aquela turnê estrondosa, já que os custos de produção do espetáculo, com direito a muro de verdade sendo erguido no palco, quase quebraram o grupo. Dá pra ver o padrão se repetindo, né? Sid foi excluído aos poucos sem ninguém formalizar nada. Rick foi excluído com o ultimato na mesa. Décadas depois, tanto Gilmour quanto Nick Mason reconheceram publicamente a importância de Wright para o som da banda. Um pedido de desculpas não oficial atrasado, mas sincero. Coffee with rock, café e rock no ar. E agora, pessoal, a parte que para mim é a cereja do bolo desse episódio. Em agosto de 2023, um grupo de neurocientistas da Universidade de Berkeley, na Califórnia, publicou um estudo na revista científica PLOS Biology, que parece roteiro de filme. Eles conseguiram reconstruir Another Break in the Wall Part 1 do álbum The Wall, usando apenas a atividade elétrica do cérebro humano. Ué, como assim? Entre 2009 e 2015, 29 pacientes passaram por uma cirurgia para tratar epilepsia. E durante o procedimento, com eletrodos já implantados diretamente no cérebro por motivos médicos, os pesquisadores aproveitaram para tocar um trecho de 3 minutos da música para esses pacientes. Eles registraram como o cérebro reagia eletricamente a cada nota, a cada palavra, a cada mudança de ritmo. Anos depois, com a ajuda da inteligência artificial, o neurologista Robert Knight e a equipe dele pegaram só esses sinais elétricos, sem nenhum áudio original, e reconstruíram a canção do zero. O resultado foi abafado, meio embaixo d'água, nas palavras do próprio Knight. Mas dá para reconhecer perfeitamente a melodia, o ritmo e até os versos mais famosos da música. Foi a primeira vez na história que uma canção inteira foi decodificada diretamente na atividade elétrica do cérebro. Não da voz, não de um instrumento, do pensamento em si, captado enquanto a música ainda estava sendo ouvida. E o motivo desse estudo não é só curiosidade científica. A ideia é ajudar no futuro pessoas com doenças neurológicas graves, como esclerose lateral amiotrófica ou sequelas de AVC, a recuperarem a musicalidade natural da própria fala, o ritmo, a entonação, o que os cientistas chamam de prosódia, ou seja, usar exatamente essa música nascida de um trauma para ajudar a devolver expressão a quem perdeu a capacidade de se expressar. Tem uma simetria aí que quase ninguém comenta. E é aqui que eu queria fechar esse episódio com aquela ideia que ficou martelando lá atrás na história do Sid. Na teoria de Freud, existe um mecanismo de defesa chamado sublimação, que é basicamente quando a gente pega um impulso, uma dor, um desejo que não pode ser vivido do jeito bruto, e transforma isso em alguma coisa socialmente aceita, produtiva, muitas vezes em arte. Para Freud, a sublimação era o mais civilizado dos mecanismos de defesa. Em vez de reprimir a dor ou agir de forma destrutiva, você converte em criação. E se você parar para juntar tudo que a gente contou hoje, o Pink Floyd é praticamente um manual vivo de sublimação. A perda do Sid virou Wish You Were Here. A alienação e a cusparada em Montreal viraram The Wall. A dor da infância de Roger Waters, o pai morto na guerra, virou uma ópera rock inteira. E agora, 40 e tantos anos depois, essa mesma dor sublimada em música conseguiu ser reconstruída literalmente a partir de um cérebro humano, como se a ciência tivesse provado na prática o quanto aquela canção ficou gravada de forma quase física
na cabeça de quem ouviu. Se Freud estivesse aqui do meu lado tomando esse café, eu aposto que ele diria: poucas bandas da história do rock sublimaram tanto trauma em tão pouco tempo e conseguiram transformar isso em algo tão universal que o cérebro humano guarda a ponto de devolver a canção inteira décadas depois, só com um pouquinho de eletricidade. Coffee with rock, café e rock no ar. Não se esqueça, as músicas que a gente citou hoje, Shine On You Crazy Diamond, Wish You Were Here, Comfortably Numb, Another Break in the Wall, estão todas juntinhas na nossa playlist oficial do Coffee with Rock, lá na descrição do episódio. Muito obrigado por tomar esse café com a gente hoje. Se você curtiu, deixa o like, compartilha com aquele amigo que também é fã de Pink Floyd. E já fica ligado porque semana que vem tem história nova, banda nova, treta nova. Esse foi o Coffee with Rock, Café e Rock no Ar, uma produção original da Fábrica de Podcast. E eu sou Alex Fonseca. Até a próxima xícara e nunca se esqueça, o rock nunca morre. Coffee with rock na alma, o som. Vem com a gente sentir o tom. Na batida quente as ideias vão. Café e rock na mesma canção.